boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa transmissão de hoje. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. E hoje, quarta-feira, nosso espaço sempre aqui dedicado, sempre aberto para os assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento. Vamos formar aqui um time de especialistas para análise e debate dos nossos assuntos. Dr. Edmo Atique Gabriel, cirurgião cardiovascular, com a gente, mais uma vez no programa Gente que Fala. Bem-vindo, tudo bem, doutor Edmo? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Estou muito feliz de estar com vocês novamente nesse programa Gente que Fala e vamos debater nesse final de ano alguns temas interessantes para todos que nos assistem. Obrigado, doutor Edmo. Também nessa jornada com a gente, Mariana Marques, CEO da Amarc Consultoria em Benefícios, e ela é presidente e fundadora da ONG Amorfilia. Tudo bem, Mariana? Boa tarde. Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Muito feliz em estar participando desse bate-papo aqui no Gente que Fala. Muito prazer. Um tema super relevante para o momento. Obrigado pela presença, Mariana. Também com a gente, Alexandre Munk, ele é superintendente executivo da Fundação Dorina Noel para Cegos. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, Mauro. Bom dia, colegas. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E como a Mariana mencionou, o Edmo também, importante debater esses temas, principalmente nesse momento delicado que estamos ainda vivendo. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. E ainda o Dr. Siuichi Fujisaki, urologista, especialista em andrologia e geriatria. Também bem-vindo mais uma vez, doutor. É sempre um prazer estar com você, viu, Mauro? Tá? Eu agradeço o convite e é muito bom para a população esse tipo de informação. Ela deve ser periódica, né, como vocês fazem, e é um prazer poder participar e ajudar nessas informações. Então vamos lá ao nosso primeiro tema, 12:02, agora no programa Gente que Fala. A Organização Mundial da Saúde pediu ontem maior proteção para as crianças, que são as mais afetadas pela nova onda da pandemia de Covid-19 na Europa. De acordo com a OMS, os casos aumentam atualmente em todas as faixas etárias, com as taxas mais elevadas entre 5 e 14 anos de idade. E para evitar fechamentos de escolas e o ensino à distância, o Departamento Europeu da OMS recomendou o aumento dos testes de diagnóstico nos colégios e a análise da vacinação dos alunos, uma medida que foi aprovada por várias agências sanitárias em todo o mundo. Doutor Edmo, como é que a gente deve ficar atento a esse alerta da OMS? O público infantil é o menos vacinado até aqui, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Como é que a gente deve olhar o que está acontecendo na Europa em relação às crianças? Eu acho que esse é o ponto crucial que você citou, né? Estatisticamente, as crianças ainda não têm uma proporção grande de vacinados. E isso, diante do aparecimento de novas cepas, muitas delas cepas ainda incertas quanto à sua letalidade, isso causa realmente um pouco de apreensão por parte dos médicos em relação à proteção do público infantil. Então, a ideia seria realmente aumentar os testes diagnósticos para saber se as crianças estão portando esse vírus ou não, até porque muitas aulas presenciais infantis voltaram, né, não só no Brasil, e a criança, a gente sabe muito bem que é difícil você controlar o uso de máscara em criança, o uso do álcool gel na criança, e também a questão da aglomeração. Muito difícil você fazer com que a criança fique distante uma da outra. Mas o ponto crítico realmente é vacinar mais essas crianças, no sentido de protegê-las e torná-las imunizadas em relação a qualquer tipo de cepa. Por isso, essa preocupação da OMS, não só em nível nacional no Brasil, mas em termos mundiais. Eu acho que esse é o caminho, aumentar agora a proporção de vacinados entre as crianças. A gente tem verificado, doutor Edmo, que as pessoas no Brasil
que foram contaminados com essa nova cepa, Ômicron, têm tido sintomas leves, com tratamento tranquilo em casa, sem internação, e não houve mortes, né? Mas esse é o público adulto, é o público que já foi vacinado, com 2 ou até 3 doses, né? Mas não é o caso das crianças. Então, sim. Essa é a grande controvérsia, o que você colocou. Nós temos um público, um viés nessa análise, porque a gente está afirmando que o Ômicron ou qualquer outra variante que possa surgir, a princípio, cause sintomas leves, mas nós estamos analisando uma amostra de pessoas com 2 a 3 doses de vacinas, e são adultos, pessoas que já têm anticorpos no corpo, pessoas que já passaram por várias fases na vida e que, de certa forma, criaram alguma defesa orgânica. Então, é muito complicado julgar se o efeito vai ser tranquilo e leve nas crianças. Por isso que a prioridade é vaciná-las também. Sim. Doutor Schwich, sua avaliação sobre essa questão. A OMS pede mais proteção para crianças nessa nova onda da Covid por conta da variante Ômicron. Sem dúvida. Com essa melhora, vamos dizer assim, a chegada de novos testes, né? Isso é muito importante para que possa ter mais segurança, para que possa retornar também as crianças com relação à escola. Eu concordo com o doutor Edmo, né? É muito importante essa ampliação do que diz respeito à segurança, né? Tá? Então, realmente agora, veja bem, o Covid não deixa de ser um vírus respiratório, como tem outros tantos, dezenas e centenas de vírus, né? E a reação imunológica da criança, ela responde igual para os outros vírus também, né? E normalmente ela tem uma boa resposta, né? É muito rápida, inclusive, pela própria idade, né? O jovem, ele tem uma resposta imunológica melhor, lógico que o idoso, sem dúvida. Mas, de toda forma, estão aparecendo mais testes, né? Novos também, que estão dando mais segurança, né? Dosagem de anticorpos, né? E eu acho que tudo é muito importante para que possa retornar. Sim. Mariana, seu entendimento sobre esse tema, né? A gente que debateu tanto ao longo do ano passado e também ao longo desse ano a dificuldade das crianças, né? As escolas fecharam, o ensino à distância, a dificuldade de acompanhar, os mais vulneráveis nem tiveram acesso ao ensino à distância, enfim. Então, essa preocupação realmente começa de novo, né? Qual que é o seu olhar sobre esse tema? Seu microfone fechado, Mariana. Desculpe. Sem dúvida nenhuma, é um assunto super relevante. Eu também sou mãe de uma pequenininha de 4 anos, tenho um de 20, o de 20 já vacinado, mas a gente percebe a dificuldade dos pequenininhos em se prevenir, e que, de fato, é fundamental que a gente consiga incentivar a vacina, que tem demonstrado uma queda significativa no mundo, né, no número de falecimentos por conta da Covid. E é muito interessante quando a gente fala sobre o processo da Covid, que a Marc, ela também tem incentivado muito o programa de telemedicina para cuidado com a Covid, porque muito do tratamento que a gente pode fazer e da orientação se dá de uma forma virtual, e muito do tratamento é possível que você possa ter um atendimento através da telemedicina, prevendo a ida num pronto-socorro. Então, isso também é um olhar que nós da AMARC temos cuidado muito de perto para poder trazer qualidade de vida para quem também é diagnosticado de forma positiva. O que a telemedicina tem trazido já de informações para vocês nesse momento onde há preocupação com a Ômicron, muita gente fazendo consultas pela telemedicina, suspeitando da contaminação? Sem dúvida, a gente tem um percentual muito alto de eficiência no atendimento através da telemedicina. A gente percebe que no Brasil a telemedicina ela é muito jovem, até porque não era legalizado o atendimento virtual, e nem mesmo a solicitação, a prescrição do medicamento ou de exame de uma forma virtual. E isso aconteceu quando começou a pandemia, o que acelerou muito o atendimento médico.
E hoje, 70% dos colaboradores, né, dos usuários que utilizam a telemedicina, eles evitam a ida no pronto-socorro. Então, a gente termina trazendo mais eficiência dentro da casa, preservado, né, sem o risco dele, de repente, com uma imunidade baixa, poder se contagiar, porque pelo que a gente tem percebido, Mauro, muitos dos casos podem ser tratados em casa, sem a necessidade de uma internação, e a telemedicina tem ajudado muito a esse resultado. Mas ainda o brasileiro é bastante resistente ao modelo de telemedicina, o que a gente busca incentivar para que as pessoas testem o modelo, porque ele tem dado muito certo. Tem a resistência e também o fato de que muita gente não tem acesso, seja por dificuldade de internet ou dificuldade até de equipamento. É um desafio também a ser enfrentado, não só conscientizar aqueles que têm, mas também proporcionar o acesso àqueles que não têm, né? Isso, a gente tem trabalhado, quem não tem acesso ao virtual, também ao telefone. Então, também tem sido um ponto, já que a gente atende pessoas de baixa renda, né? Muitas vezes que tem essa dificuldade, a gente tem dado uma alternativa de atender também por telefone, pelo menos com uma orientação médica, né? Sim. Alexandre, seu entendimento sobre esse alerta da OMS, pedindo mais proteção para as crianças nessa nova onda da Covid? Mauro, acho que isso é um ponto importantíssimo, falando aí das crianças e adolescentes com cegueira ou baixa visão, ainda mais importante, né? Se a gente pegar crianças, adolescentes que são cegos, então eles precisam, às vezes, de algum acompanhamento, e aí não tem a questão da aglomeração. Então, é muito importante, certo, essa questão da vacinação das crianças cegas ou com baixa visão, ou todas as crianças com deficiência, porque, certo, elas acabam estando mais no transporte público, certo, atravessar uma calçada, às vezes precisa de um apoio de uma pessoa vidente, aí tem a questão de pegar no braço ou no ombro. Então, isso tudo acaba tendo um contato pessoal um pouco maior, certo? E nisso acaba também tendo a questão dos cuidados com a Covid, certo? E a gente também sentiu que nessa questão de distanciamento, até algumas questões de podemos ajudar, aí fica um informe. Vamos sim ajudar as pessoas cegas ou com baixa visão que precisam atravessar a rua, não há nenhum impedimento, você não pega Covid, não. Então, aqui fica também o nosso cuidado, assim, para você, por favor, faça a sua parte, contribua também com a questão das pessoas com deficiência visual. E aí, só completando, Mauro, a questão da telemedicina, nós não somos da saúde aqui na Fundação Dorina, somos da assistência social, mas nós também utilizamos bastante. Nós fechamos uma parceria o ano passado com a empresa Google, que a gente forneceu para todos os nossos clientes, os clientes são as pessoas atendidas aqui na Fundação, um aparelho de celular com a internet, para poder facilitar, certo, o nosso atendimento de reabilitação com todas as idades, porque assim a gente percebeu que havia uma falta ou da conexão ou mesmo do aparelho. E isso, nessa época de pandemia, nós ainda estamos voltando 70%, 80%, mas ainda temos o atendimento híbrido. Então, isso é muito importante, essa questão aí. E aí, para todas as faixas etárias. Crianças com acompanhamento dos pais, adolescentes, adultos e idosos. Então, é isso. Então, a importância da gente cuidar das nossas crianças com toda certeza. Todas as crianças, falando em inclusão, todas as crianças. Muito bem. Eu continuo com você no próximo tema, Alexandre. 12h13 agora no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também imagens das redes sociais para você acompanhar aqui a nossa transmissão. Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Olha, o Brasil tem 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual que diariamente enfrentam desafios relacionados à inclusão, educação e acessibilidade. Para as crianças, esse problema é ainda mais grave pela necessidade de políticas públicas inclusivas nas escolas. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante esse direito, só que não é respeitado. E os motivos são vários, desde o despreparo de profissionais até a falta de recursos e o desconhecimento do problema. Esse último ponto, Alexandre, o que acontece? Que a gente tem, muitas vezes, não é só nesses casos,
um vácuo, uma lacuna, um fosso, né, entre a legislação que garante muitos direitos e essa informação não chega para as pessoas. A garantia está lá, mas as pessoas não sabem disso. É o caso aqui do que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação às políticas públicas inclusivas nas escolas. Mauro, é isso mesmo, Mauro. Então, antes da minha resposta, Mauro, eu vou fazer algo aqui que é como nós estamos nas redes sociais e algo importante da questão de acessibilidade, porque eu sei que você tem um número grande de ouvintes com deficiência visual. Então, vou fazer rapidamente a minha descrição. Sou um homem de pele clara, certo? Cabelos curtos e grisalhos. Estou com uma camisa branca e um blazer bege. Falando aqui da Fundação Uma Parede Branca, então acho que é importante aí para o seu público com deficiência visual que está nos acompanhando. E sim, Mauro, em relação ao ECA, e aí a gente pode colocar o ECA, pode colocar a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que assim nós somos geralmente referência nas questões da legislação, certo? A LBI e o ECA são referências mundiais para muitos outros países. Mas o que a gente encontra aqui no Brasil é que nem sempre, ou muitas vezes, a gente acaba não cumprindo a legislação, certo? E aí, sim, temos um grande problema. E o primeiro dele é a falta de conhecimento, sim, dos seus direitos. E isso acaba atrapalhando muito. O trabalho que a gente faz aqui na Fundação, os nossos assistentes sociais, é, sim, disseminar essa questão de conhecimento. Mas a gente precisa de algo mais. Tem a questão do investimento na educação, que o ECA pede. Vocês devem ter visto, alguns dias atrás, muitas prefeituras ainda não conseguiram investir parte do orçamento de educação. Nós estamos falando em final do ano já. E aí, como que a gente vai falar em investimento numa educação de qualidade melhor se a gente não tem a questão do investimento? Aí o investimento não é só em professores, sim, importantíssimo nos professores, coordenadores, os diretores, mas assim a gente tem que estar articulado entre a questão da educação, questão da saúde, questão do transporte coletivo, porque assim, quando a gente fala um ECA, nós estamos falando do ECA para todas as crianças e adolescentes, com e sem deficiência. Isso é a inclusão. A questão da acessibilidade, que ainda deixa a desejar muito nas escolas. E assim, aí, Mauro, só falando um pouquinho, que a gente melhorou muito, certo? Não tem a menor dúvida na questão de acessibilidade, os livros acessíveis, mas a gente ainda tem um grande caminho pela frente. A questão dos livros nas escolas, hoje a gente tem os livros em braille, lembrando que a alfabetização só se dá pelo braille, mesmo com os livros digitais, mas a gente precisa alfabetizar a criança e a alfabetização é no braille, mas assim, os professores também têm que ter o treinamento, a formação para poder conseguir acompanhar, e aí tem o investimento nas salas multifuncionais, então é um conjunto, né, de interessante, né, Alexandre, você falou a respeito da notícia aí dos últimos dias de prefeitos, né, que não investiram o mínimo em educação, e muitos, para escapar aí de eventual crime de responsabilidade, alegam que, como não havia aula nas escolas presencialmente, não havia no que investir. A gente bateu tanto nessa tecla aqui no debate sobre a necessidade do investimento no ensino à distância para aqueles mais vulneráveis, justamente que não têm acesso à internet, não têm equipamento, ou seja, tinha investimento a ser feito, né? Sim, é verdade, Mauro. A gente escutou crianças que não tinham acesso nem ao celular, nem ao tablet, muito menos à internet. Então, isso quer dizer, hoje a gente tem um investimento, falta, e assim a gente não conseguiu. Imagina quantas crianças ficaram milhares fora da escola sem acesso, porque assim uma pequena parte teve o acesso ao online, mas muitas outras não tiveram. E o que a gente conseguiu fazer de acompanhamento? E aí, lembrando das crianças com deficiência visual, ainda mais dificuldades. E uma coisa importante é que nós temos também ainda provavelmente um grande número de crianças com deficiência visual que não estão nem chegando nas escolas. Certo? Que assim, entrou um ano de pandemia, elas eram para entrar nas escolas, acabaram não entrando. Como que estão essas crianças? E assim, a importância da educação das crianças para o nosso futuro. Certo? Então, se a gente não pensar na importância da educação, nós vamos sempre continuar falando daqui 10, 15, 20 anos, certo, dos nossos problemas da educação. Mas se a gente não consegue investir em educação, fica muito difícil, né? Mariana, quero abordar com você a seguinte questão: quais são os desafios também da telemedicina para o atendimento? Quais são as ferramentas para o atendimento à pessoa com deficiência visual pela telemedicina?
Esse é um assunto exatamente como o próprio Alexandre coloca, né? Ou seja, telemedicina ela é uma tecnologia muito nova e que, de fato, assim, você está implementando hoje o que são as deficiências para o atendimento padrão, mas ainda muito longe de uma abordagem quando você vai para atendimentos para deficientes visuais, né? E isso termina nos mostrando até o próprio aculturamento, né? O nosso país, ele ainda não tem um investimento tão apurado nessa preservação. E aí eu falo um pouco, Mauro, da ONG, né? Do trabalho que eu faço, porque a gente vai cuidando de instituições, e um dos grandes desafios que eu fiz foi numa instituição com crianças deficientes, era um orfanato com crianças deficientes, e olha que é muito interessante, parabéns, Alexandre, pelo teu trabalho, porque, assim, muita gente ajuda e fazem eventos para orfanatos, poucas para orfanatos com crianças com deficiência, né? E muitas vezes até por preconceitos, né? E eu acho que a gente precisa olhar muito mais para esses nossos jovens, que é o futuro, né? Eu gosto muito de música e há uns meses atrás eu participei de um show onde tinha um pianista que era deficiente visual, e ele, assim, foi o encanto da noite, na capacidade, né, da entrega, o quanto que ele era bom, e muita gente olhando que esse menino podia certamente representar o Brasil para o mundo. Então, eu acho que se nós pudéssemos fazer um pouquinho mais da nossa parte, seja a ONG olhando para um trabalho de crianças com deficiências, o Alexandre com esse trabalho lindo, mas que a gente pudesse conscientizar os ouvintes também em se preocuparem não simplesmente para cobrir cotas, e sim para poder realmente representar a comunidade e o Brasil para quem mais precisa. 12h22, no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, nas redes sociais também, por imagens no Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Doutor Siwish, vamos falar sobre o seguinte, a gente já está em dezembro, então Novembro Azul já foi embora, chegou ao fim, é sempre tempo de lembrar, claro, que os homens precisam se prevenir o ano todo, né? Especialmente contra o câncer de próstata. E cada vez mais pesquisas comprovam que a saúde, mais do que uma questão genética, depende das escolhas e hábitos de vida, e que a prevenção é o caminho para o envelhecimento com qualidade de vida. Só que os homens costumam dar pouca atenção à saúde e realizam menos consultas que as mulheres. Está certa essa afirmação ou começa a mudar? Como é que foi o Novembro Azul no seu consultório? Sim, começa a mudar porque sempre a mulher, ela sempre cuidou mais da saúde que o homem, né? Começa a mudar pelas informações, né, que estão dando. E o Novembro Azul, após o Outubro Rosa, né, que foi criado mesmo, exatamente para poder orientar a importância com relação a prevenção de doenças do homem. E o marco foi o câncer de próstata, né? Eu vou adiantar um pouco, né? Tá certo? Então, se fala muito em câncer de próstata, por quê? Porque com a longevidade, né, o aumento da expectativa de vida, os tumores de próstata aparecem normalmente a partir dos 50 anos de idade. Então, o número vem aumentando com a longevidade. Então, essa campanha ela começou exatamente visando a próstata, a importância de se fazer exames preventivos, né? Porque tudo que se trata no início sempre melhor, não há dúvida, isso para qualquer patologia, né? Agora, é lógico que a saúde do homem envolve desde o nascimento, né, da criança, tem os cuidados, testículos, né, malformações, na adolescência, né, aquele cuidado de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né, que é muito importante, as campanhas de prevenção. Então, eu estou repetindo, a prevenção, que a prevenção, de repente, é a chave de um bom resultado de qualquer tratamento. Agora, a partir dos 40 a 50, se fala muito em
em próstata mesmo, porque aumenta o índice. É um dos maiores tumores, né, que levam a óbito no homem. E juntamente com vamos falar terceira idade, né? Na verdade, a partir dos 50, não tem mais terceira nem quarta idade. Existe um declínio de ordem geral no organismo, em que o homem tem um declínio dos hormônios também. Então, cada vez mais está se avançando a indicação e tratamento com reposição hormonal, que, na verdade, tem as suas contraindicações também. Então, essa é uma outra pauta também que está evoluindo. À medida que o homem está vivendo mais, outras doenças estão aparecendo e o tratamento também. Doutor Edmo, como é que foi o movimento no seu atendimento em novembro, por conta do Novembro Azul? Aí, no que se refere aos cuidados em relação ao coração, os homens estão preocupados? Fizeram muitos check-ups? Existe, sim, por parte dos homens uma preocupação, porque normalmente a pessoa que tem câncer de próstata ou que tem algum fator de risco para câncer, ela naturalmente ela se preocupa mais com prevenção cardiovascular também. E eu quero até destacar que as pessoas que são portadoras de câncer de próstata, esses homens, eles muitas vezes têm que conviver com algum tratamento medicamentoso, seja quimioterapia ou algum tipo de tratamento específico, que pode gerar efeitos colaterais na sua saúde cardiovascular. Arritmias, alterações da pressão arterial, alguma inflamação do músculo do coração, e aí acaba sendo algo automático. O homem que tem o câncer de próstata, ou que tem algum fator de risco muito forte, ele acaba procurando também o cardiologista para fazer uma prevenção. Então, a gente nota que realmente nesse mês de novembro, a preocupação acaba sendo dupla, né? O tratamento do câncer, a prevenção e o tratamento do câncer, mas também uma revisão da sua saúde cardiovascular. Mariana, a gente sempre abordou por aqui a seguinte questão: o homem, muitas vezes, para ir no médico, quem liga, quem telefona para marcar a consulta é a mulher. Olha, pega pelo braço, você vai ou você vai, e aí ela entra no consultório junto, e ela que mais fala, ela que mais ouve. Enfim, para falar um pouco sobre você falou que tem um filho de 20, né? Para falar um pouco sobre o papel de mãe na educação dos meninos, para que logo cedo eles saibam da importância do cuidado com a saúde. Olha, você vai crescer e você vai ter que se preocupar com isso, marcar suas consultas médicas, fazer os seus exames periódicos. Isso vem do berço, né? Como é que você observa isso? Não tenho dúvida, eu aplico isso na minha casa com os meus filhos, né? O meu filho com 20 anos já fez a consulta no urologista, né? Como a mulher, ela faz no ginecologista, e tem que sim ter o seu médico de confiança. E também já demonstrar que a prevenção é tudo. Meu filho, ele namora há 3 anos, e a minha nora, eu também já incentivei para que ela possa ir no ginecologista, já foi no ginecologista, já colocou o DIU, porque é uma forma de prevenção, né? As crianças hoje, infelizmente, né, a gente vê que engravidam muito cedo. Inclusive, essa foi a minha história. Com 18 anos eu tive meu filho. Então, a prevenção, o cuidado, o conhecimento é fundamental. E a minha corretora, a Mark, a gente olha muito a saúde e bem-estar. E o Novembro Azul e Outubro Rosa, Mauro, é um momento de muita relevância. Nós temos dados importantes para os RHs, para as empresas, onde a gente mostra a quantidade de pessoas que estão procurando os seus urologistas, os seus ginecologistas, os médicos que deveriam ser procurados pelo menos por um check-up por ano, e a gente demonstra na prática como aquela empresa está no que tange ao olhar de prevenção. E a partir dali a gente cria programas de palestra e comunicação e incentivo para realmente fortalecer, porque, sem dúvida nenhuma, quando você cuida de forma preventiva, a chance de resultado, de cura, é muito, muito maior. Infelizmente, minha mãe faleceu com câncer e eu vivi uma situação muito próxima na família que, infelizmente, não houve a prevenção. Alexandre, como é que a Fundação do Urina No Will se engajou aí no Novembro Azul e também no Outubro Rosa? Mauro, o que a gente faz as divulgações e conscientização da importância desses dois
desses 2 meses, e tem outros meses também de suma importância, mas nesse Outubro Rosa e no Novembro Azul, é conscientização e a importância, certo, da prevenção, ou o quanto antes procurar o médico para começar, porque isso também vale para a questão oftalmológica, certo? Se a gente falar que a questão da cegueira, 80% da cegueira poderia ser evitada. Imagina, 80% por quê? Por falta de prevenção logo no início quando a criança nasce, quando que os pais levam os seus filhos no oftalmo. Às vezes demora muito tempo, não é no primeiro ano, não é no segundo ano. Então, como a Mariana disse, o Dr. Swish, o Dr. Edmo, a prevenção é importante em qualquer idade e quanto antes, melhor. Certo? Então, esse é o nosso trabalho aqui na Fundação, na questão da prevenção, dos informes e da importância de sempre procurar um profissional da saúde para fazer esse acompanhamento. Importantíssima a prevenção em todos os níveis. Muito bem, minha gente, 12:30 agora, a gente vai fazer uma pausa breve, intervalo para a mensagem do nosso apoiador aqui do programa Gente que Fala, e a gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Agora 29 minutos para 1 da tarde, de volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Atuando há 20 anos na área de operadoras e seguradoras, a Mariana Marques, que está aqui com a gente, criou a Amarque. É uma consultoria especializada em gestão de benefícios, com foco em inteligência em saúde e bem-estar. A empresa aposta em 4 pilares que considera fundamentais para a saúde física e emocional das pessoas: pronto atendimento digital, gestão de crônicos, saúde emocional, qualidade de vida e bem-estar, e educação e carreira. É o programa Pro Saúde, é isso? O que você pode dizer mais sobre esse programa, Mariana? Isso mesmo, Mauro. Eu acho que o tema está super relevante, né, na nossa discussão, que é o cuidado. Como que a gente começa a trazer a conscientização do cuidado. E o digital, ele tem acelerado muito a eficiência do tratamento. E o que mais tem se falado, Mauro, é a parte de saúde emocional, porque a gente falou bastante da telemedicina e hoje nosso atendimento chega a no máximo 20 minutos. Eu tive a oportunidade de utilizar esse domingo, meu atendimento chegou a 2 minutos, eu já estava sendo avaliada pelo médico. Então, assim, isso traz eficiência. Nosso trabalho também é dedicado a crônico, então hoje os crônicos, eles gastam quase 80% do sinistro das operadoras, equivale a 5% da população. Hoje, pessoas com obesidade, depressão, diabetes, morrem a quase 25% dos brasileiros relacionados a doenças crônicas, e quando você trabalha um projeto de prevenção, com uma equipe multidisciplinar, com acolhimento e assertividade, você reduz 7 vezes o custo dessa pessoa no plano de saúde e certamente traz muito mais qualidade de vida. Aí a gente vai para o pilar de saúde emocional, que tem evoluído muito na pandemia, infelizmente, o número de afastamento, de absenteísmo, burnout, estresse, depressão, tentativas de suicídio. Então, nós criamos um programa super completo com acolhimento, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, que tem trazido para as empresas a conscientização de que trazer equilíbrio emocional realmente representa saúde e produtividade. E não é uma despesa, é um investimento, porque no final do dia, colaborador trabalhando realizado produz mais e a companhia passa a ser muito mais lucrativa.
E aí a gente fala muito que a atividade física, ela é um fator que traz o hormônio do bem-estar, então a gente também engaja, incentiva as pessoas em programas de atividade física, não importa se um gosta de fazer boxe e o outro faz pilates, não importa qual é a preferência, mas que sim, que a pessoa se preocupe pelo bem-estar individualizado dela, que também faz parte do equilíbrio emocional. E finalizando o conceito do ProSaúde 360, nós olhamos para educação e carreira, porque um profissional que se sente capacitado e desenvolvendo um trabalho de qualidade, ele com certeza também emocionalmente vai se sentir realizado. Então, em resumo, Mauro, o ProSaúde, ele é realmente um incentivo para que as pessoas consigam cuidar da saúde de forma preventiva. Mariana, a saúde é cara, todos nós sabemos disso, a tecnologia, toda tecnologia nova que chega para a saúde chega cara, depois acaba se tornando uma situação melhor, e isso tudo vai encarecendo os custos. Claro que as operadoras têm ali as suas formas de tentar encontrar caminhos para a redução de custos, mas o que a gente não vê quando ocorre uma redução de custo para a operadora é esse repasse da redução de custo para o consumidor, para o usuário da operadora. Na verdade, vira um lucro para a operadora maior do que ela já tem. Como é que a gente pode tratar isso com mais sinceridade, com mais transparência, levar aquilo que a operadora, de fato, consegue economizar para ajudar quem está na outra ponta? Sem dúvida. Eu gostaria de te responder de duas formas. Com certeza, hoje, quando a gente fala de planos de saúde, o acordo é que não haja redução, né? Porque, na realidade, quando o sinistro está bom, a operadora simplesmente, né, retém o lucro, mas quando há o prejuízo, ela repassa realmente Sim. valores elevados. O que nós temos trabalhado muito forte é quando o resultado é bom, a operadora também compartilha o desconto, né? Então, nós já temos cases de sucesso oferecendo para os nossos clientes o jogo justo, mesmo não estando oficialmente no contrato da empresa, mas quando há a lucratividade, a gente também compartilha e temos tido o resultado positivo numa negociação justa. Um outro fator que eu acho que é muito importante quando tem a ver com a parte do custo da saúde, o ProSaúde 360, nós também estamos comercializando a custos muito, chega a 70%, 80% mais barato do que o plano. E não é um plano de saúde, é um programa de saúde e bem-estar, mas o fato da gente também oferecer a telemedicina, que já dá acesso ao médico e o mesmo prescreve uma medicação ou solicita um exame, já é uma forma, de alguma maneira, da gente trabalhar a prevenção e o atendimento ao colaborador. Então, a gente tem feito algumas propostas para clientes, colocando isso como um programa de prevenção para reduzir custo, e já tem provado que isso é possível, mas também temos alguns clientes ofertando o ProSaúde para quem, de alguma forma, não é elegível ao plano, e aí, com um custo muito mais baixo, a companhia consegue dar acesso a médico. Agora, para finalizar esse tópico, Mariana, muita gente não gosta da telemedicina e acha até que vai substituir o atendimento presencial. Claro que não, uma coisa complementa a outra e depende muito da situação. Agora, a telemedicina é para quem já está num tratamento e precisa de um acompanhamento, não é para aquele que ficou doente e esse que precisa passar pelo médico, precisa ter a mão do médico no paciente, né? Depende, Mauro. Por exemplo, hoje o que a gente tem trabalhado muito é o pronto atendimento digital. Então, tem muitas especialidades, muitas dúvidas que você... Porque o pronto-socorro, o hospital, ele normalmente é urgência e emergência. E muitas vezes você tem um certo incômodo que, com uma orientação médica, você consegue ser medicado. E aí eu vou te dizer exatamente o que aconteceu comigo. Agora, nesse domingo, era uma dúvida relacionada a uma infecção urinária, que certamente a gente tem um urologista aqui, você não pode tomar uma medicação sem fazer uma urocultura e um antibiograma. Então, eu já falei com o médico receitou o antibiograma, eu fiz o
exame, na sequência devolvi o resultado e fui medicada. Então, não preciso ir a um pronto-socorro onde eu vou ficar vulnerável a me contagiar com uma doença que talvez esteja mais, porque eu também estou frágil, e, ao mesmo tempo, não ocupo o lugar de um caso que, de fato, Mauro, é urgente e que o médico precisa estar mais disponível, porque o meu eu consigo resolver via telemedicina. Então, existem muitas patologias que é possível você resolver no pronto-socorro, que seria o evitar. Então, eu tenho muitas empresas que hoje, antes do colaborador ir no pronto-socorro, ele fala com o médico e avalia se realmente é necessário ele ir presencial. Sendo necessário, o próprio médico da telemedicina direciona. Muito bem. Faltando 20 minutos para 1 da tarde agora, e o tema agora para o doutor Edmo. Doutor, nossa vida é pautada pelo equilíbrio ou desequilíbrio num universo de hábitos e também de manias. De certo modo, isso quer dizer o quê? Podemos afirmar que temos o hábito de adotar práticas mais regradas e de bom senso, que podem garantir mais longevidade e qualidade de vida. Só que, de outro, temos a mania de abrir exceções para esses bons hábitos. E não são poucos os exemplos de quando o efeito positivo de uma atitude pode ser anulado, parcial ou até totalmente por outra atitude. Quer dizer, a gente se sabota, então a gente usa uma má postura, uma mania mesmo, uma coisa ruim, para sabotar coisas boas, é isso? Muitas vezes de forma consciente e outras de forma inconsciente, né? A gente sabe que todo ser humano, e às vezes ele quer justificar as suas atitudes por meio dessa controvérsia entre hábitos e manias. Então, é muito comum no consultório você ver pessoas falando, olha, eu tenho o hábito de comer muita massa, muito chocolate, mas, na verdade, quando você orienta essa pessoa, ela, no dia a dia, ela acaba descumprindo a sua orientação, e quando você recebe ela novamente, ela diz, eu não consigo mais cumprir, porque eu tenho a mania de comer esse tipo de produto mais do que outras coisas saudáveis. Então, o ser humano ele vive esse balanço, ou esse desbalanço constante entre hábitos, que hábitos, por definição, são comportamentos que você consegue mudar, depende muito da sua iniciativa própria, depende muito do esforço de toda uma parceria com a família, com algum auxílio médico ou psicoterapeuta, né? E você consegue realmente modificar. Agora, muitas vezes a pessoa teima, né, Mauro? Ela fica insistindo nesse hábito e aí se torna uma mania. E aí que eu digo que muitas vezes a pessoa pode se auto-sabotar sem perceber. Um exemplo clássico é o cigarro, né? Você diz para ela, você precisa diminuir o cigarro, porque parar às vezes é complicado, mas tenta diminuir pensando em parar. Aí ela vai dizer, mas eu tenho esse hábito há 30, 40 anos, não é fácil eu parar de fumar. Claro que isso é factível, a gente sabe, mas quando a pessoa para de fumar durante um tempo e ela traz essa informação e diz, olha, eu consegui ficar 5 meses sem fumar, mas eu tive lá uma crise, um problema emocional e eu voltei a fumar. Aí você reconhece que, na verdade, ela tem algumas manias, né? O que eu quero dizer com isso? Ela tem uma crise emocional, o escape dela é o cigarro. Só que ela tinha um hábito do qual ela se livrou. Então, você vive esse descompasso constante. É isso que é importante, cada um de nós, ter essa autoconsciência, de saber o que é hábito, que é aquilo que você pode fazer uma autointervenção, e aquilo que é uma fraqueza sua. É um desespero, é um ato, às vezes, impensado, que, na verdade, é uma mania. E essas manias estão em alta. Você acabou de falar, por exemplo, uma crise emocional, e a pessoa vai lá e ataca a geladeira. E a gente está nesse momento de pandemia, de preocupações, gente perdendo emprego, perdendo renda, não sabe o dia de amanhã, enfim, isso está mexendo com todo mundo. Então, isso está elevando essa mania de sabotar, consciente ou não, um bom hábito. Com certeza, eu acho que o gatilho principal em qualquer circunstância é o desequilíbrio emocional. A pandemia foi uma situação fora da curva, que acabou realmente acentuando o desequilíbrio emocional das pessoas, as crises de ansiedade, o pânico, a síndrome de burnout. Então, muitas vezes a pessoa atribui as suas manias a esse desequilíbrio emocional. Só que ela tem a percepção disso, mesmo que seja um ato ali de desespero, ela reconhece isso.
E é nesse ponto que eu tento trabalhar com os pacientes no consultório, principalmente para não afetar a saúde cardiológica deles, que eles pelo menos reconheçam e busquem ajuda, porque o problema não é você cometer esse pecado, vamos dizer assim, a mania aí seria um pecado, né, de comer muito, de fumar, de exagerar na bebida alcoólica, não é pontualmente que você vai ter uma sequela definitiva, mas é aquela questão de você perpetuar essa mania, ou seja, todo desequilíbrio emocional, eu parto para a geladeira. Todo desequilíbrio emocional, eu uso drogas ilícitas. Todo desequilíbrio emocional, eu vou ingerir muito álcool. Então, essa mania, que aí não é hábito, é uma mania, é um desequilíbrio mesmo, a pessoa tem que ter essa consciência, essa percepção para pedir ajuda. Então, a gente pode fazer uma relação direta, fazer uma ligação direta entre desequilíbrio emocional e problemas cardiovasculares. Com certeza, mais do que direto, né? Se você fizer uma estatística do problema cardiovascular e a sua origem, muitas vezes, mais do que aquela questão do entupimento direto das artérias ou de um fator genético que a gente tem, é fator emocional que desencadeou tudo. Então, é a briga dentro de casa, é um ambiente tenso no trabalho, é o desemprego, como você citou, ocasionado agora pela pandemia, são as contas que não param de chegar e o dinheiro que não entra. Então, tudo isso, esse universo todo, se não houver um controle mínimo emocional, uma inteligência emocional, né, que é o termo da moda, e que não é tão simples de desenvolver essa habilidade, você precisa ter pessoas com você para te ajudar, porque não é fácil você ser resiliente, não é fácil você ser versátil, não é fácil você conservar a sua fé em meio a tantas tragédias, não é fácil você ter equilíbrio e paciência com as pessoas, já que nós somos diferentes entre si. Então, toda essa dificuldade, que é o que consiste o conceito da inteligência emocional, não é fácil você exigir que a pessoa consiga, de forma autodidática, se resolver de uma forma só solitária. Ela precisa de ajuda. O que tem sido mais comum, doutor Edmo, é o coração entupido ou o coração partido nos últimos tempos? O coração, confesso para você que o coração partido. Eu tenho observado que quase a totalidade das pessoas que eu tenho atendido nesse período, mesmo aquelas que vão para uma cirurgia cardíaca também, a origem de tudo assim, é um fundamento emocional muito sério. O número de divórcios aumentou nesse período de pandemia, o número de traições aumentou, o número de uso de pessoas de droga dentro de casa aumentou, e aí se você somar todo esse contingente, não tem como não ocorrer algum tipo de descompensação no coração. Pessoal, perguntas aqui da nossa audiência. Alexandre, eu começo com você. Carlos Henrique Lopes, está no Facebook, pergunta o seguinte. Recentemente, ele disse que ouviu falar sobre um método que ensina Braille à distância. Ele está perguntando como é que funciona e como é que ele faz para aprender. Carlos Henrique Lopes, Alexandre. Eu não sei qual que é o método que ele falou, assim, nós aqui na Fundação a gente tem alguns cursos de Braille, a gente faz um inicial à distância que é possível fazer, mas aí a gente pede, aí nesse, como a gente voltou, aí o andamento do curso tem que ser ainda presencial, porque o Braille é muito ainda o toque, né? Óbvio que a pessoa vidente, a pessoa que enxerga, ela acaba olhando o Braille com os pontos, né? Diferente da pessoa cega ou com baixa visão, que é mais no tato. Mas, assim, o curso, é possível fazer uma iniciação, sim, no curso de Braille à distância, mas a gente acha importante ter pelo menos uma aula presencial para poder se familiarizar melhor com a questão do tato, das peças, tudo. E aí a gente tem várias metodologias de aprendizado, a gente tem um projeto que chama Lego Braille Bricks, que tem a forma do Lego, para o Lego com o Braille junto, né? E isso facilita muito a criança, o professor, o educador a aprender utilizando uma ferramenta lúdica que é o Lego e o Braille ao mesmo tempo. Aqui também a Helena Martins, pelo Instagram, doutor Swish, ela pergunta quais os sintomas de uma possível infecção urinária e como tratar. Bom, a mulher perguntando, enfim, mas os sintomas são os mesmos para homens e para mulheres? Sim, basicamente são os mesmos, né? Os sintomas urinários é qualquer alteração, vamos dizer, uma micção normal, ou seja, um ardor, o jato da urina alterado também, o escape da urina, né? Que é muito comum nas mulheres, incontinência urinária, né? Que pode ser de causa infecciosa também. Então, basicamente, os sintomas são esses: um ardor urinário, quando é infeccioso, né? E secreções e corrimento
é mais da área ginecológica, né? Mas é muito comum a associação, uma infecção ginecológica e urinária, né? E, bom, os sintomas, basicamente, o tratamento é procurar um médico, né? Porque ele vai pedir os exames, né? Os laboratórios vão dar, vamos dizer assim, uma confirmação e uma comprovação do agente infeccioso, né? Que normalmente uma inflamação, necessariamente, não há necessidade de estar presente um micro-organismo, fazer uma irritação até medicamentosa, alimentar, alguma condição que esteja irritando a bexiga, a via urinária. Mas, de toda forma, a infecção é a presença de micróbios, né, micro-organismo. Então, existem exames, né, culturas bacteriológicas, pesquisa de fungos, né, e exames, testes também para causas viróticas também. E para cada uma delas tem uma orientação medicamentosa de tratamento. E a gente sempre recomenda, quando é infecção urinária em mulher, deve-se avaliar também junto com ginecologia, né? Mariana, você falou um pouco a respeito disso, né? Do seu exemplo. Você precisou dos exames necessários e recorreu aí à telemedicina para poder fazer o exame e chegou ao diagnóstico? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você tem o resultado, e aí é ou minorio ou cefalexina, né, doutor? E aí a gente, claro que cada situação tem uma prescrição diferenciada, mas é exatamente isso. A pergunta que vai para você, Mariana, a Nicole Trindade está no YouTube, e como tem sido a atuação da ONG Amorfilia durante a pandemia? O que é a ONG Amorfilia? Então, o Amorfilia, ele nasce após o falecimento da minha mãe, né? Minha mãe faz o tratamento inteiro no SUS e eu me vejo num momento bastante desafiador, né? A gente sabe como é a saúde pública no país. E a partir dali eu tive um acolhimento super importante, especial, de pessoas realmente muito simples, mas que tinham um amor incondicional para acolher aquela dor, né, de estar perdendo uma mãe. Então, eu criei o Amorfilia por um desejo inteiro, né, por um cuidado que eu tive através de pessoas muito especiais, e eu decidi contribuir para a comunidade. E a pandemia acelerou demais a necessidade das comunidades, as pessoas realmente com muita fome, sem nenhum tipo de recurso financeiro. E nós estamos agora, Mauro, com um projeto que é a menina dos olhos, porque é o maior projeto que o Amorfilia decidiu investir, que é o projeto Abrace uma Mãe. E a ideia, a gente sempre cuidava de crianças dando presente no Natal, né? E aí a gente queria fazer dar o Natal de 2022 para uma mãe, né? Uma mãe que em estado de vulnerabilidade, que tem um bebê que muitas vezes não consegue comprar leite, e a gente descobriu que existiam bebês que estavam internados e até um bebê que faleceu porque deram leite de vaca para o bebê recém-nascido. E a partir dali a gente entrou muito a fundo na comunidade. Hoje a gente vai fazer um projeto com a comunidade do Embu das Artes, onde nós abraçamos 50 mães e durante um ano inteiro a gente vai cuidar com leite, fralda e toda a necessidade de orientação para amamentação, cuidado com o preventivo mesmo, porque Sim. Tem mães, Mauro, de repente 25 anos com 5 filhos, né? E aí tem toda uma missão para a gente poder acolhê-las. E a pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente participando. Obrigado, seu Jaime. Doutor Edmo, ele quer saber, alguém com hipertensão controlada pode sofrer um infarto? A chance de sofrer um infarto ela é sempre menor quando a pressão está controlada. Então, para tranquilizá-lo, se ele realmente tem uma dieta adequada, uma prática de atividade física adequada e toma a medicação corretamente para a sua pressão, dificilmente ele vai ter um infarto, não é um risco considerável. Agora, como pressão alta, hipertensão arterial é algo que é muito instável, você pode estar de manhã com a pressão controlada e à tarde, após um desequilíbrio emocional, né, que a gente estava dizendo agora há pouco, um nervoso que você passa, um estresse, sua pressão pode ter um pico. Nesse pico, você pode ter o evento. Então, qual que é a minha orientação? É ficar muito vigilante, realmente medir essa pressão
2 a 3 vezes por semana, não abandonar esse cuidado básico, que é medir a pressão, e não abrir mão de uma boa alimentação e de tomar os remédios na hora certa. Faltando 6 minutos para 13h, temos um pouquinho de tempo aqui para falar sobre um outro tema. Doutor Swish, sobre essa detecção de superbactérias que triplicou no Brasil durante a pandemia. Aí diz a nota o seguinte: a detecção de bactérias resistentes a antibióticos triplicou no Brasil durante a pandemia de Covid-19. Além do crescimento no número de amostras desses micro-organismos, houve aumento de sua resistência a remédios. E os pesquisadores estão preocupados com a capacidade do tratamento dessas infecções. Como é que o senhor entende esse momento? Tem diversos fatores, né, que levam a superbactérias, por exemplo, a não conclusão de tratamentos com base em antibiótico, pessoas que suspendem, a bactéria fica mais resistente, tudo isso, né? Exatamente. Esse aumento da resistência bacteriana, veja bem, com essa própria pandemia, com o pessoal ficava mais recluso em casa, deu condição de automedicações também, sem uma orientação mais específica. Então, utilizando esses antibióticos inadequadamente, ou pelo tipo, né, ou pelo tempo também, que é muito importante, como você disse, né, ele, antes de terminar o tratamento, ele já suspendeu o medicamento. Aí a bactéria resultante ela tem uma condição de sobrevida ainda, com maior resistência, né? Isso além das mutações normais, né? Por isso que as bactérias sempre estão mudando também. Então, basicamente, uma automedicação, um excesso de medicamentos inadequados é que favorecem esse aumento também de bactérias resistentes. Doutor Edmo, como é que a gente vai superar isso? A gente não pode correr o risco das superbactérias tomarem conta. Com certeza, até porque essas superbactérias, quando existe ciclo delas nos hospitais, principalmente os hospitais públicos, eu garanto para vocês que é uma mortalidade enorme, principalmente nas unidades de terapia intensiva, nos pós-operatórios de diferentes cirurgias. Então, para controlar isso, acho que o papel da Comissão de Infecção Hospitalar, que é um departamento presente nos principais hospitais, ele tem que ser cada vez mais vigilante nesse sentido. Existem protocolos que podem ser criados, existe mais cuidado em relação à asepsia, em relação ao próprio manuseio com as mãos dos objetos. Então, acho que isso tem que ser mais cuidadoso, porque quando a gente tem esses ciclos, esses picos de superbactérias, a mortalidade acaba sendo muito fatal e muito grande em várias unidades hospitalares conhecidas. Só faltando 3 minutos para 13h. Agora vamos para as despedidas, então, por um ponto final nessa edição. Doutor Edmo está com a palavra, seus canais, doutor. Obrigado, Mauro, mais uma vez. Aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal. Provavelmente não estaremos juntos até lá, e que tenhamos também um início de ano muito promissor, com muitos projetos, metas. Os meus 2 canais principais é meu site, que é o www.doutorgabrielcardio.com.br, e meu Instagram é o @EdmoAGabriel. Estou à disposição nesses canais para responder futuras questões. Alexandre Munk, sua palavra final, sua despedida. Mauro, primeiro agradecer o convite, esse debate foi ótimo, essa discussão desses pontos importantíssimos, muito obrigado aí pela participação, e deixar aqui o apoio aqui, vocês puderem contribuir para a Fundação, é o nosso trabalho aí, e o nosso site, fundaçãodorina.org.br, ou nos acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, sempre Fundação Dorina. Vai ser um prazer vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho, e se puderem contribuir com a nossa causa, vai ser sempre muito importante. Estamos há 75 anos trabalhando para a inclusão da pessoa cega com baixa visão em nossa sociedade. Muito obrigado, Mauro, e aos demais colegas. Obrigado, Alexandre. Mariana Marques, sua despedida, seus canais. Bom, muito obrigada, foi ótimo estar com vocês, excelente Natal, Ano Novo com muita luz, e que a gente realmente consiga sempre olhar para nós, buscando a nossa melhor versão em saúde e bem-estar. O site da AMARC é www.amarc, eu falo que a AMARC é amar de amor, com o que mudo no final, amarcconsultoria.com.br, o telefone é 3393-1820, e o meu Instagram é Mariana_Amarc. E o site do Amorfilia é www.amorfilia.com.
Doutor Silwisch, sua palavra final. Eu te agradeço o convite, é sempre muito bom estar com vocês, né? Tá? Eu desejo ótimas festas para todos, né? E, bom, o nosso contato é saudeh.com.br. Qualquer dúvida na nossa área, suas ordens. Legal, minha gente. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Um agradecimento a todos vocês, em nome de toda a nossa equipe, Dr. Edmo Atik Gabriel, Mariana Marques, Alexandre Munk e também o Dr. Silwisch Fujizaki. Minha gente, 1 em ponto. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.